Era 28 de fevereiro de 1904. Numa farmácia da freguesia de Belém, chamada Farmácia Franco, um grupo de 24 jovens idealistas se reunia com um propósito ousado em fundar um clube de futebol que representasse os valores da juventude, do desporto e da cidade. E assim nascia o Sport Lisboa, a semente do que, anos depois, se tornaria o gigante Sport Lisboa e Benfica. À frente da fundação estava Cosme Damião, um nome que ficaria para sempre gravado na história do futebol português. Jogador, dirigente, e acima de tudo, visionário. Ele seria uma das forças motrizes por trás do clube durante décadas. No início, o clube enfrentava dificuldades. Não tinha campo próprio, nem dinheiro, nem material desportivo. Os treinos eram realizados em terrenos improvisados, com bolas remendadas e redes feitas à mão. Mas havia algo que compensava tudo isso, paixão e determinação. O Sport Lisboa começou logo a disputar partidas amigáveis com outros clubes da capital, ajudando a consolidar o futebol em Portugal, que ainda dava seus primeiros passos. O ano de 1904 não foi apenas o nascimento de um clube. Foi o início de uma paixão que atravessaria gerações. Nascia ali o espírito benfiquista, resiliente, popular e vencedor. O ano é 1905. O recém-fundado Sport Lisboa dá seus primeiros passos num cenário ainda incipiente do futebol português. Em Lisboa, o futebol ganhava popularidade nas ruas, nos bairros e entre os jovens. E o Sport Lisboa, com apenas um ano de vida, já se destacava pela organização e entusiasmo dos seus membros. Com poucos recursos, mas muito empenho, o clube disputava partidas amigáveis contra equipas como o Carcavelos Clube, formado por ingleses que trabalhavam no Cabo Submarino, e o Clube Lisbonense, um dos rivais locais. Ainda sem uniforme oficial padronizado, os jogadores improvisavam em camisas vermelhas simples, calções escuros, e uma bola remendada que era um verdadeiro tesouro. Os treinos continuavam sendo feitos em campos improvisados na zona de Belém, como o campo das Terras do Desembargador, um terreno irregular, com pedras e ervas altas, onde a bola nem sempre obedecia ao pé do jogador. Cosme Damião, cada vez mais influente, assumia informalmente funções de treinador e capitão. Já se destacava não apenas pelo futebol, mas pelo carisma e liderança, inspirando os colegas a levarem o clube adiante. Em 1905, o clube ainda não tinha estatutos oficiais aprovados nem uma sede definitiva. Mas o espírito de grupo, a vontade de competir e representar a cidade já estavam bem enraizados. Era o ano da perseverança. Um ano de formação, de erros, acertos, e muita paixão. O Benfica, ainda Sport Lisboa, dava seus primeiros passos no caminho que o levaria à grandeza. O ano de 1906 foi decisivo para o jovem Sport Lisboa. Com apenas 2 anos de existência, o clube começava a se estruturar e consolidar a sua identidade no cenário futebolístico lisboeta. Um dos maiores marcos desse ano foi a conquista do primeiro campo de treinos regular, o Campo da Feiteira, localizado na zona de Sete Rios. Finalmente, os jogadores tinham um espaço fixo para treinar e disputar partidas com mais frequência e segurança. As partidas amigáveis continuavam sendo o principal meio de competição, e o Sport Lisboa já começava a construir uma reputação de time aguerrido e bem organizado, enfrentando adversários como o Clube Internacional de Futebol e o Carcavelos Clube, clubes mais antigos, em muitos casos, com influência britânica. Nesse período, Cosme Damião já se firmava como líder absoluto. Ele organizava os treinos, jogava como médio e ainda coordenava as decisões administrativas. Era o coração do clube, um verdadeiro símbolo da dedicação e da alma benfiquista. Foi também em 1906 que começaram os debates sobre a necessidade de um uniforme oficial, que representasse a cor e alma do Sport Lisboa. O vermelho, símbolo de paixão, coragem e luta, começava a ser associado de forma definitiva ao clube. Apesar das limitações financeiras, o Sport Lisboa mantinha o espírito de comunidade. Muitos dos equipamentos eram comprados com doações dos próprios jogadores ou amigos do clube. Era um projeto coletivo, movido por amor ao desporto. 1906 foi um ano de avanços silenciosos, mas profundos. Um ano onde o sonho começava a ganhar forma, terreno e cores. O Benfica, que ainda não era Benfica, já mostrava sinais do colosso que viria a ser. O ano de 1907 foi um dos mais turbulentos e decisivos nos primeiros capítulos da história do Sport Lisboa. O clube, ainda jovem, enfrentava sua primeira grande crise, em a perda de quase toda a sua equipa principal. Vários jogadores, descontentes com a falta de condições e buscando melhores estruturas, transferiram-se para o Sporting Clube de Portugal, que começava a ganhar força na capital. Para muitos, aquele podia ser o fim do Sport Lisboa. Mas para Cosme Damião, foi um recomeço. Como líder resiliente,
Cosme assumiu a responsabilidade de reconstruir o elenco. Convocou novos jogadores, incentivou jovens talentos e reforçou a ideia de que o clube precisava ser mais do que um grupo de amigos, precisava ter base, estrutura e visão de futuro. Com a saída de jogadores e a limitação de recursos, os treinos continuaram no campo da Feiteira, mas agora em clima de reconstrução. Cada treino era uma afirmação de que o clube não desistiria. Ainda assim, o Sport Lisboa conseguiu realizar algumas partidas importantes ao longo do ano, mantendo sua presença ativa no futebol lisboeta e garantindo que o nome do clube continuasse vivo. Mas o momento mais simbólico viria no bastidor, na aproximação com o Grupo Sport Benfica, um clube ciclista do bairro de Benfica. Essa aliança começava a ser estudada como uma forma de garantir a sobrevivência do futebol e ampliar as bases do clube. 1907 foi, acima de tudo, o ano da resistência e da reinvenção. O Sport Lisboa poderia ter desaparecido, mas escolheu lutar. E a semente da futura fusão já estava plantada. O Benfica começava a nascer não da vitória, mas da superação. O ano de 1908 marca o verdadeiro nascimento de uma das maiores instituições do futebol mundial, o Sport Lisboa e Benfica. Após os desafios enfrentados em 1907, o Sport Lisboa buscava formas de garantir a continuidade do projeto. Foi então que surgiu a oportunidade de se unir a outro clube da cidade, o Grupo Sport Benfica, fundado em 1906, dedicado ao ciclismo, com sede, equipamentos e melhores condições logísticas. Em 13 de setembro de 1908, a união foi oficializada. Nascia assim o Sport Lisboa e Benfica, combinando a paixão pelo futebol com a estrutura e o nome do Benfica. O acordo foi simples, mas simbólico. O novo clube manteria as cores vermelha e branca do Sport Lisboa, adotaria a águia como símbolo, e a fusão permitiria maior estabilidade e crescimento desportivo. Cosme Damião foi, naturalmente, um dos grandes arquitetos dessa nova era. Continuava a liderar dentro e fora de campo, sendo peça central no renascimento do projeto. Já com o novo nome, o clube passou a atrair novos jogadores, organizar treinos com mais regularidade e disputar partidas mais competitivas. A identidade benfiquista começava a ganhar forma, alimentada por um sentimento de orgulho popular, que unia jovens operários, estudantes e entusiastas do desporto. O Sport Lisboa e Benfica ainda não era campeão. Ainda não tinha estádio, nem multidões nas bancadas. Mas tinha algo mais valioso, em um futuro promissor e uma alma indomável. Em 1908, o Benfica deixou de ser apenas um sonho juvenil. Tornou-se um clube com nome, emblema e missão. Depois do nascimento oficial em 1908, o Sport Lisboa e Benfica iniciava 1909 com um objetivo claro, organizar-se, crescer e competir. Uma das primeiras grandes conquistas do ano foi a instalação da primeira sede oficial do clube, localizada na Farmácia Franco, em Belém, o mesmo local onde, anos antes, havia sido fundado o Sport Lisboa. Um retorno às origens, mas agora com nova identidade e novas ambições. Dentro de campo, o Benfica começou a montar uma equipa mais estável, com treinos regulares e participação em mais jogos. O clube já era respeitado no meio lisboeta e disputava partidas equilibradas contra clubes como o Sporting, o Internacional e o Carcavelos Clube. Mas o momento mais simbólico de 1909 foi a conquista da primeira taça da história do clube, o Torneio do Império, uma competição local de caráter amistoso, mas com grande valor emocional para os benfiquistas. O troféu foi exibido com orgulho, era o sinal de que o clube começava a colecionar vitórias. Nos bastidores, Cosme Damião continuava como alma do clube. Jogador, dirigente, mentor. Era ele quem motivava os jovens atletas, organizava as finanças e planejava o futuro com fé inabalável. O clube também começou a padronizar o uniforme, camisa vermelha com gola branca, calções escuros, meias pretas. A identidade visual do Benfica ganhava forma. Apesar das dificuldades financeiras, o clube contava com o apoio da comunidade e com o trabalho voluntário dos seus sócios. Tudo era feito com esforço e paixão, tijolo por tijolo. Em 1909, o Benfica deixou de ser apenas uma promessa. Começou a trilhar seu caminho como símbolo de luta, organização e glória futura. O ano de 1910 marcou um salto importante para o jovem Sport Lisboa e Benfica. Ainda longe das glórias internacionais, o clube começava a ganhar respeito, identidade e, acima de tudo, rivalidade. O futebol em Lisboa já se tornava mais competitivo. E naquele ano, os duelos entre Benfica, Sporting e Carcavelos Clube davam o tom do que seria o futuro da modalidade em Portugal. Dentro de campo, o Benfica era um time organizado, competitivo e resiliente. Já não era visto como clube pequeno que lutava para sobreviver, mas sim como uma equipa sólida, com jogadores que começavam a fazer nome no cenário local.
Cosme Damião, além de capitão, era o treinador, organizador de jogos e referência moral para todos. Seu compromisso com o clube era absoluto, o rosto e a alma do Benfica em construção. O clube ainda usava o campo da Feiteira, mas já começava a estudar alternativas mais estruturadas. A necessidade de um espaço que refletisse o crescimento do Benfica tornava-se urgente. 1910 também foi um ano importante para o país e na implantação da República em Portugal. E o Benfica, com sua base popular, crescia justamente nesse ambiente de mudança, liberdade e progresso. O número de sócios crescia, as partidas atraíam mais espectadores, e a comunidade benfiquista se tornava cada vez mais participativa. O clube era mais do que uma equipa, era um símbolo de união popular. Em 1910, o Benfica deixou claro que estava ali para ficar. Forte, resiliente e pronto para os desafios maiores que viriam. Em 1911, o Sport Lisboa e Benfica já não era apenas um clube em construção, era uma referência no futebol lisboeta. Com 7 anos de história e 3 desde a fusão, o Benfica consolidava sua identidade e começava a mirar voos mais altos. O futebol português ainda não tinha campeonatos nacionais oficiais. A principal competição da época era o Campeonato de Lisboa, organizado pela Associação de Futebol de Lisboa. E foi lá que o Benfica passou a marcar presença constante, enfrentando adversários como o Sporting, o Internacional e o Atlético Clube de Portugal. Cosme Damião, mais uma vez, era o grande nome do clube. Jogava, treinava, orientava e organizava, um verdadeiro pilar humano do Benfica. Em 1911, ele continuava liderando uma geração de atletas que vestia o vermelho com orgulho e bravura. O clube seguia utilizando o campo da Feiteira, mas já se movimentava nos bastidores para buscar novas condições de jogo, sonhando com um campo próprio que pudesse acolher os adeptos que cresciam em número e fervor. O uniforme vermelho já era tradição. E o símbolo da águia, posada sobre uma roda de bicicleta e um escudo vermelho, começava a ganhar força como imagem oficial do clube, uma mistura de liberdade, força e origem. Em Lisboa, já se comentava, o Benfica joga com alma. O clube começava a ser temido pelos rivais e amado por uma massa que se identificava com sua origem humilde e trajetória de superação. 1911 foi um ano de afirmação desportiva e institucional. O Benfica já não lutava para sobreviver, mas agora, lutava para vencer. O voo da águia ganhava altitude. O que era sonho tornava-se, pouco a pouco, uma realidade imponente. O ano de 1912 consolidou o Sport Lisboa e Benfica como uma das principais forças do futebol lisboeta. Foi nesse ano que o clube disputou com seriedade o Campeonato de Lisboa, a mais importante competição oficial da época. Enfrentando rivais como Sporting, Internacional e o temido Carcavelos Clube, o Benfica mostrou que já não era apenas um clube em crescimento, era um candidato real ao título. Os jogos eram intensos, disputados em campos de terra batida, sem arquibancadas, mas com paixão de sobra. E o Benfica, com um time cada vez mais entrosado, surpreendia adversários com sua garra e organização tática. À frente do grupo, como sempre, estava Cosme Damião. Já com status de lenda viva, ele acumulava funções de jogador, treinador e dirigente. Sua visão de futebol moderno era inovadora para os padrões portugueses da época. Em 1912, o clube também começou a trabalhar com mais afinco a formação de novos atletas, apostando em jovens promissores e garantindo a renovação do elenco, um reflexo da preocupação com o futuro. A busca por um campo próprio também ganhava força. A diretoria do Benfica procurava terrenos que pudessem receber as partidas da equipa, numa altura em que o número de simpatizantes crescia a cada jogo. O espírito benfiquista se espalhava pelos bairros populares de Lisboa. O clube passava a ser visto não apenas como um time competitivo, mas como um verdadeiro símbolo do povo lisboeta. Em 1912, o Benfica ainda não era campeão, mas já deixava claro, e estava prestes a conquistar seu lugar definitivo na história. Em 1913, o Sport Lisboa e Benfica já eram um nome incontornável no futebol lisboeta. O clube vivia um momento de amadurecimento, tanto dentro quanto fora de campo. No Campeonato de Lisboa, o Benfica manteve-se firme na disputa com atuações consistentes, encarando de igual para igual os seus principais rivais, em Sporting, Internacional, Atlético e os remanescentes clubes de origem britânica. Ainda sem conquistar o título, o clube demonstrava uma clara evolução técnica e tática. A equipa era equilibrada, organizada, e jogava com uma intensidade que começava a definir o estilo benfiquista. Como sempre, Cosme Damião era o coração do projeto. Aos poucos, ele começava a dividir responsabilidades dentro do clube, promovendo jovens talentos e preparando o Benfica para um futuro mais estruturado, com bases para se tornar uma potência real.
No plano institucional, o clube avançava nas negociações para a conquista de um campo próprio. O desejo de ter uma casa que representasse a grandeza e o crescimento da equipa se tornava mais urgente a cada temporada. O escudo, a águia e as cores já estavam bem definidos. E o nome Benfica ganhava cada vez mais força na imprensa desportiva e entre os adeptos, especialmente entre as camadas populares da cidade, que se viam representadas naquele clube de origem humilde e espírito batalhador. A cada domingo, o Benfica somava mais simpatizantes, transformando-se não apenas num clube de futebol, mas numa instituição cultural de Lisboa. Em 1913, o Benfica provava que era mais do que um projeto. Era realidade, orgulho e símbolo de resistência e ambição.